queridos, nesta oportunidade eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade de estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando através do Instagram, a partir de agora. Que Deus continue te abençoando. Quero louvar a Deus pela tua vida e rogar a Deus que Ele continue te abençoando. Convide seu amigo, seu irmão, seu amigo, seu parente, aqueles que você conhece, para estar a partir de agora no Instagram, daqui a pouco no YouTube, aprendendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus nas suas vidas. E quando nós aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós vamos ter vitórias para a honra e para a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fica aqui os meus agradecimentos em primeiro lugar a Deus e a você que está nos acompanhando. Quero louvar a Deus também, mandar um abraço aos irmãos da área 109, aos irmãos do Vivendas, aos irmãos do Planalto e a todos, você que é de outra denominação, você que não frequenta, não faz parte de nenhuma igreja, mas que é amigo do Evangelho. Muito obrigado, fica aqui o nosso abraço. Eu quero convidar a todos para meditarmos na palavra de Deus, e para isso eu convido você, juntamente com a sua família, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E nós vamos ler apenas 2 versículos, os versículos de número 30 e 31. Você que está próximo aí de uma Bíblia, então pegue a sua Bíblia e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, os versículos são 30 e 31. Assim diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Nesta hora, quando iremos meditar na tua palavra, esta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Esta palavra que transforma, esta palavra que traz luz, que traz entendimento. Que a tua palavra que será ministrada, meu Pai, possa penetrar, Deus eterno, mais profundo do nosso interior, e que possamos aprender a tua palavra, que possamos praticar a tua palavra, porque fazendo assim nós obteremos vitórias para a honra e para a glória do teu nome. Que os nossos corações possam estar receptíveis à tua palavra, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Eu quero chamar a tua atenção, você que está agora nos acompanhando pelas redes sociais, para esse texto que nós acabamos de ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos 30 e 31. Diga-se de passagem, esse texto, este registro aqui em Atos dos Apóstolos, é bastante conhecido. Trazendo um pouco do que fala esse texto, para a gente chegar aqui nos versículos 30 e 31, o texto, o capítulo 16, nos traz a história de 2 homens de Deus, Paulo e Silas. Estes 2 missionários, estes 2 homens que foram instrumentos de Deus para a transmissão, para transmitirem o Evangelho que transforma, o Evangelho que levanta, o Evangelho que dá vida e vida em abundância.
por causa do Evangelho, eles foram perseguidos, porque eles não negaram a fé, eles não negaram ao Deus que eles serviam. Então Paulo e Silas, eles foram presos, e ali na prisão, talvez se fosse eu, você, estava reclamando, ou dizendo: Deus, por que eu estou aqui nessa situação? Eu estou pregando a tua palavra, eu estou te servindo, e eu vim parar aqui nesta cadeia, vim parar aqui nesta prisão. Mas ao contrário disso, Paulo e Silas, eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não praguejaram, pelo contrário, o texto nos diz que eles louvavam a Deus, eles cantavam, eles glorificavam o nome do Senhor, com certeza, com seus corpos machucados, em virtude da surra, das pancadas que eles sofreram. Mas em vez de eles reclamarem, eles estavam cantando, louvando ao Senhor ali naquela cadeia, naquela prisão. E diz a palavra do Senhor que os presos, os detentos, ouviam os louvores a Deus entoados por Paulo e Silas, por aqueles dois homens de Deus. Queridos, e diz a palavra de Deus que quando eles estavam louvando ali na prisão, de repente veio um terremoto que abalou as estruturas daquela prisão. Os grilhões, as cadeias vieram por terra. E diz a história que o texto, você pode observar isso a partir do versículo 19, que narra todo este fato, que quando veio o terremoto, as cadeias se romperam, os presos todos ficaram livres. Meus queridos, nesta hora, o carcereiro, aquele homem que era responsável em vigiar aqueles presos que estavam ali, entre eles o apóstolo Paulo e o homem de Deus, missionário Silas, ele ficou desesperado naquela situação, porque ele pensava, o carcereiro pensava, que todos os presos tinham fugido. E a grande preocupação dele era em saber que ele ia pagar com a sua própria vida pelo fato dos presos terem fugido. Mas algo aconteceu. Olha o que diz o texto, a partir do versículo de número 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tudo isso por causa do terremoto, ele desembainhou a espada e quis matar-se, ele quis cometer suicídio, ele quis tirar a sua própria vida. Por quê? Pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não teve nenhuma fuga, nenhum preso fugiu, todos os presos estavam ali. E diz a sequência do texto, versículo 29, o carcereiro pediu luz, saltou dentre e, tendo todo trêmulo, nervoso, preocupado, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, tirando-os para fora, dizendo: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos, que lição a gente pode extrair, em especial destes dois versículos, os versículos 30 e 31. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro perguntando para Paulo e Silas: o que é que eu faço para me salvar? A resposta veio imediatamente. Responderam eles: crê
no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, queridos internautas, queridos irmãos, pessoas amigas que nos acompanham agora pelo Instagram e daqui a pouco pelo YouTube, qual é a lição que a gente tira disso aqui? Alguém pode dizer, pastor, dá para a gente tirar, dá para a gente extrair muitas lições, é verdade. Você está correto, até porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas dentre muitas lições que a gente pode extrair aqui desses 2 versículos, eu quero destacar uma. E qual seria esta lição? A lição que para o momento eu destaco aqui e medito com vocês é que Deus, Ele quer salvar as famílias. Sempre foi e sempre será projeto, desejo de Deus em salvar as famílias. Esse sempre foi o projeto de Deus. O projeto de Deus é salvar as famílias, trazer bênção às famílias, trazer salvação às famílias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí você pode estar perguntando, certo? Até que eu aceito esta lição. Deus quer salvar as famílias. Mas pastor, salvar as famílias de quê? Olha o que o texto está dizendo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Casa aqui é família, casa aqui é lar, casa aqui é o pai, a mãe, os filhos, os avós, os netos, toda a família. Aí você pode estar me perguntando, pastor, é verdade, né? Deus quer salvar as famílias, mas salvar as famílias de quê? Do coronavírus? Salvar as famílias de quê, pastor? Mais do que salvar as famílias do coronavírus, Deus, Ele quer salvar a tua família do pecado. Deus, Ele quer salvar a tua família da morte espiritual. Deus, Ele quer salvar a tua família da morte eterna. Nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada, o projeto de Deus, o desejo de Deus em trazer salvação, em trazer felicidade, em trazer bênção para a família, salvar as famílias do pecado, salvar as famílias da morte espiritual, salvar as famílias da morte eterna. Você pode ver ao longo das páginas das Sagradas Escrituras, desde Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o último livro da Bíblia, que é o livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse. Se você estudar toda a Bíblia, se você meditar em toda a Bíblia, você vai ver toda a Bíblia, o projeto de Deus para salvar as famílias. Eu trago aqui a você pelo menos 3 exemplos. Esses 3 exemplos, eles estão no Velho Testamento, contando com este exemplo aqui que nós estamos meditando, que é no Novo Testamento, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Você não se lembra de Noé, patriarca, aquele homem de Deus que pregou, avisou os homens nos dias de Noé? Não eram diferentes dos dias atuais, os homens mergulhados no pecado, e Noé lá pregando, anunciando, alertando as pessoas: orem, se convertam, aceitem a Deus, sirvam a Deus, abandonem o pecado, por daqui a alguns dias Deus terá derramar um dilúvio, virá destruição, se arrependam. E enquanto ele pregava, ele construía a arca, mas infelizmente as pessoas não deram ouvido à mensagem de Deus através de Noé.
Mas nós vemos aqui uma família sendo salva. E qual foi a família que foi salva? A família de Noé. Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. E nós vemos ali aquela família guardada por Deus dentro daquela arca. Então, Deus sempre quis, é projeto de Deus salvar as famílias. Nós temos um outro exemplo no Antigo Testamento, que foi nos dias quando Deus lançou aquelas pragas sobre o Egito. Eu não sei se você está lembrado da 10ª praga, mas se você não está lembrado, eu vou trazer a tua memória. Qual foi a 10ª praga? Deus anunciou que todos os primogênitos estariam morrendo ao passar o anjo da morte. Mas para que o primogênito fosse salvo, aquela família fosse guardada, louvado seja o nome do Senhor, ele disse a Moisés, para Moisés repassar aos judeus, que passasse nas vergas da porta o sangue do Cordeiro, glorificado seja o nome do Senhor. E nós vemos na Bíblia que o anjo da morte passa pelo Egito e todos os primogênitos, começando do filho de Faraó, o primogênito de Faraó, até o primogênito da serva, até o primogênito dos animais, todos morreram. Mas nós vemos ali em Gósen, aonde os filhos de Israel estavam morando, todos foram guardados. Então você vê aí Deus guardando a casa, Deus guardando a família. Eu trago um outro exemplo para você, de Deus guardando a casa, Deus trazendo salvação, libertação, bênção para esta casa, para este lar. Nós vemos no dia em que Israel conquistou Jericó, quando os muros, aquelas muralhas intransponíveis, somente Deus tinha poder de derrubar aquelas muralhas. Israel não tinha condição de derrubar aquelas muralhas, mas Israel servia ao Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você observa na história que o muro cai por completo, mas um pedacinho do muro, onde estava lá uma mulher por nome Raabe, a sua casa, a sua família, o seu lar foi guardado por Deus. A sua casa, a família de Raabe, a casa de Raabe foi salva por Deus. Por quê? Por que a família de Raabe foi salva por Deus? Porque Raabe creu no Deus de Israel. E ela colocou lá os panos lá vermelho na janela como um sinal. Deus guardou a família de Raabe. Deus guardou a família de Noé. Deus guardou as famílias dos judeus quando as pragas foram derramadas sobre o Egito. Então, queridos, isso aqui é uma verdade maravilhosa, e se eu fosse você, tomava posse desta verdade, tomava posse desta bênção, porque Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar o teu lar. O interessante, voltando aqui para o texto, a pergunta, a interrogação que o carcereiro fez a Paulo e a Silas. Olha a pergunta dele: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que eu faço para eu ser salvo? Para a salvação vir a mim? Olha a resposta dos homens de Deus: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, ele tinha que exercer, ele tinha que exercitar, ele tinha que praticar a fé, porque a salvação só viria através da fé. A fé
é um instrumento maravilhoso que liga, que faz com que o homem receba de Deus o perdão, receba de Deus a salvação, receba de Deus a restauração para a sua vida, a restauração para a sua casa, a restauração para a sua família. E essa foi a resposta de Paulo e Silas: crê, tenha fé em Jesus. Porque se você crê, se você depositar a tua fé em Jesus, você será salvo juntamente com a tua casa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de, em rápidas palavras, destacar algumas coisas com respeito a esse instrumento chamado fé, da qual Paulo e Silas disse àquele homem: exercita a fé, haja através da fé, crê, porque você será salvo juntamente com a sua casa. Meus queridos, a fé é tão importante, porque quando nós vemos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, versículo 28, lá está dizendo: perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Versículo 28, respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crede naquele que me enviou. João capítulo 6, versículos 28 e 29. O que é que nós aprendemos aqui com respeito à fé? A fé, da qual Paulo estava dizendo aqui para o carcereiro, que através desta fé a salvação não viria apenas a ele, ao carcereiro, mas esta salvação, esta bênção também viria à sua casa, ao seu lar. Paulo está dizendo: olha, meu filho, a fé é algo fundamental. Fé é algo fundamental. É isso que nós vemos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 6, versículos 28 e 29. A fé, meus queridos, ela é essencial na oração. Pois diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 5: ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Versículo 6: peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitada pelo vento. Ela é levada pelo vento. Assim é a pessoa quando não tem fé, ela é levada pelo vento, ela não tem firmeza, ela não tem crença, ela não tem convicção. E era isso que Paulo estava dizendo àquele homem: olha, a fé, ela é um elemento indispensável para a crença, para a religião, para o servir a Deus. Algo interessante também que Paulo falou, e eu li agora há pouco em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, que a oração, a fé, ela é essencial à oração. O que adianta você orar a Deus? Senhor, salva minha casa, traz salvação à minha família, porque está escrito na tua Bíblia: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você ora a Deus, mas não ora com fé. Eu pergunto para você: e aí, o que vai acontecer? A restauração, a salvação vai vir para a tua casa? Não. Você está orando, mas está orando sem fé. Você dispensou um elemento fundamental da oração, que é a fé. E por fim, nós só somos justificados por Deus através da fé. Pois diz a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo São João, Hebreus, carta aos Hebreus, aliás, carta aos Romanos, fazendo uma correção aqui, capítulo 5, versículo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé em Jesus faz com que Deus traga sobre as nossas vidas justificação. Então veja a importância da fé. Paulo e Silas respondem àquele homem: crê, tenha fé em Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Veja a importância da fé. Mas para a gente fechar, para a gente finalizar esta mensagem, eu gostaria aqui de fazer um esclarecimento, fazer uma observação aqui nas palavras de Paulo e Silas, aquele homem. Paulo e Silas dizem assim: responderam eles:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Muitas pessoas fazem uma interpretação errônea deste versículo. Como assim, pastor Jessé? Eles acham que pelo fato de Paulo ter dito àquele homem assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, muitos interpretam dizendo assim, só basta eu aceitar Jesus. Então, se eu aceitar Jesus, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, todos serão salvos. Porque na Bíblia está dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então muitos interpretam desta forma o texto. Mas interpretar desta forma está errado. Está errado. Não é porque Paulo, cheio do poder de Deus, disse àquele homem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso não significa dizer que quando aquele carcereiro creu no Senhor, todo mundo da sua casa automaticamente iam ser salvos. Não. Sabe por quê? A salvação, meus queridos, ela é individual. A minha esposa, ela não é salva porque um dia eu aceitei Jesus. Não, não é isso. Ela é salva, o Senhor justificou ela, salvou ela, porque ela creu no Senhor. Não porque eu creio no Senhor. Então, queridos, a salvação, só fazendo aqui este esclarecimento, a salvação ela é individual. Então, pastor, explique melhor para nós a salvação individual. Então, por que Paulo disse para aquele homem, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa? Eu tenho 3 respostas para você, para a gente encerrar esta palavra. Por que Paulo disse isso? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso não significa dizer que ele crendo no Senhor Jesus, automaticamente todo mundo da casa dele ia ser salvo. Não, absolutamente não, porque a salvação, volto a dizer, ela é individual. Quando Paulo diz, crê no Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, a palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo, a palavra de Deus está nos ensinando que este carcereiro, ele seria um canal. Ele seria um canal de bênção para a sua casa. Vocês entenderam? Então, quando a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, aquele carcereiro seria um canal de bênção para a família dele. Como assim, pastor? Através do seu testemunho, através da sua vida, através da pregação do Evangelho por ele aos seus familiares, os seus familiares poderiam ser salvos por Jesus. Então você que é crente, só você que é crente na sua casa, não é pelo fato de você ter aceitado Jesus que todo mundo na tua casa já está salvo, não. Você que está desfrutando desta salvação, só você na tua casa que é crente, fique você sabendo agora, você é um canal de bênção para a tua casa. Você tem Jesus, os teus familiares não têm Jesus. E pelo fato de ser um canal de bênção, testemunha de Jesus para o teu pai. Fala de Jesus para a tua mãe. Tu é um canal de bênção. E através da mensagem pregada por você, aí sim, a salvação pode chegar na tua casa, a salvação pode chegar na tua família. Segundo lugar, além daquele homem ser um canal de bênção para a sua família, assim como ele, ou seja, assim como o carcereiro creu no Senhor, se os seus familiares, a sua mãe, seu pai, a sua esposa, seus filhos, fizessem como ele fez, a salvação chegaria na sua casa. Se a mãe do carcereiro, se o pai do carcereiro, se a esposa do carcereiro, se os filhos do carcereiro crescem em Jesus, assim como ele creu, a salvação chegaria na sua casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E por fim, a salvação é para toda a família. Quando Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu, ele poderia parar tu.
Mas não, e a tua casa? Paulo está dizendo, a salvação não é apenas para você. É para você, mas também é para o teu pai, é para tua mãe, é para toda a tua casa. Queridos, que esta palavra possa ter falado ao teu coração. Você que quer ver a salvação chegando na tua casa, chegando na tua família, seja um instrumento de bênção para o teu lar. Você tem falado de Jesus para a tua família? Você tem dito o que Deus quer fazer na tua casa? Você tem falado desta fé? Você tem falado desta salvação aos teus familiares? Eu creio. Se você começar a pregar a palavra, a testemunhar de Jesus para os teus parentes, eu creio que a salvação vai chegar na tua casa. Eu creio, uma hora ou outra, alguém na tua casa vai dizer, eu quero aceitar Jesus. Aí daqui a pouco, não apenas você é crente, daqui a pouco é o teu marido que é crente, daqui a pouco é a tua mãe que é crente, daqui a pouco é a tua esposa que é crente, daqui a pouco são os teus filhos, daqui a pouco você vai estar fazendo culto na tua casa, glorificando a Deus, exaltando a Deus, dizendo como diz o homem de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha casa, a minha família foi alcançada pela salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus possa guardar as famílias do Maranhão, as famílias do Brasil, as famílias do mundo. Que a salvação que Deus tem para as famílias chegue aí na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Quero convidar você a curvar a tua cabeça, a dar as mãos aí, você que está próximo de uma pessoa, e apresentar agora a tua casa. Por favor, faça isso agora. Apresente o teu marido, apresente a tua esposa, os teus filhos, toda a tua casa. Principalmente aquele parente, principalmente aquele teu ente querido, e é o que traz mais tristeza para a tua casa. Que Deus está me usando para te dizer nesta hora, essa pessoa que você pensa que não tem mais jeito na tua família, você diz, essa é a ovelha negra da família, não tem mais jeito. Deus te diz nesta hora, tem jeito. Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Esta pessoa, ela pode sim ser alcançada pela salvação. Se ela crê no Senhor, ela será salva. Então curve a sua cabeça, ore comigo apresentando a tua família. Senhor Jesus, elevamos as nossas vozes mais uma vez a Ti em oração, para Te agradecer por esta maravilhosa oportunidade de estarmos na Tua presença. Pai, via internet, via rede social. Deus eterno, Deus bendito, queremos Te agradecer nesta hora. Pai, eu quero Te apresentar cada família, cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho. Deus, que a salvação entre nesta casa, que a salvação entre neste lar. Eu quero Te apresentar este filho, esta filha, este marido, esta esposa, que é a tristeza desta casa. E quando se fala no nome dele ou dela, as pessoas dizem, a ovelha negra da casa, a ovelha negra do lar. Nós repreendemos em nome de Jesus que esta pessoa seja alcançada pela Tua salvação, que este lar seja alcançado pela Tua graça, pois Tu tens projetos maravilhosos para as famílias, para os lares. Pai, nós repreendemos todo mal, divórcio, intriga, desentendimento nesta família. Que o bom pastor possa entrar nesta casa, morar nesta casa. Que estes integrantes desta casa, desta família, possam se render aos Teus pés, assim como se renderam aquele carcereiro, perguntando, o que posso fazer para ser salvo? Creia você, pai, creia você, mãe, creia você, filho, no Senhor Jesus Cristo,
e serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, repouse nesta casa, repouse neste lar, porque quando a paz de Deus está nesta casa, pânico, medo, desentendimento, tristeza, depressão, espírito de morte tem que sair, porque a tua presença traz vida e vida em abundância. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que você seja o primeiro na tua casa a desfrutar da salvação e através da tua vida, do teu testemunho, do evangelho pregado por você, a tua casa seja alcançada por Deus. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Amém.